Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre no ar. Na verdade, agora começamos uma série de 3 programas sobre as 3 santas. Santa Leopoldina, Santa Maria de Etibá e Santa Teresa. São 3 cidades do Espírito Santo e nem todas elas são santas. É um projeto que já existe há mais de 100 anos. Só que agora o governo do estado juntou, trouxe as características de cada cidade e montou o projeto As 3 Santas. Por isso, na pessoa da secretária estadual de turismo, Denise Loureiro, vamos dar início. O projeto Três Santas consiste no fortalecimento das políticas de turismo nas cidades de Santa Teresa, Santa Maria e Santa Leopoldina. Nós abrimos a temporada de inverno com o lançamento oficial no Palácio Anchieta, fazendo fortemente a divulgação nos meios da imprensa, porque nós precisamos sempre apoiar essas regiões turísticas, porque o que um município tem, às vezes, de forte atrativo, o outro vem e complementa, fazendo mais possibilidades para o turismo capixaba. Em Santa Leopoldina nós temos uma cultura fortíssima, o Museu do Colono, tantos atrativos realmente de história da cidade e também as cachoeiras belíssimas, um turismo muito forte na área de aventura, de ecoturismo. Então fazer pedalar em Santa Leopoldina, caminhar, contemplar a natureza, tudo isso é muito gratificante, muito forte na cidade. Santa Leopoldina, a cidade cujo nome não é de uma santa. Mas vamos conhecer um pouco essa história. E ela é a mãe das 3 cidades. E dessas 3 cidades formam como se fosse um triângulo, que realmente estão muito próximas uma da outra. Iniciamos em Santa Leopoldina, que é considerada a mãe dessa região, a mãe das 3 santas. A distância entre os 3 municípios forma um triângulo, se interligam pela praticamente a mesma distância. Aqui é a região chamada Três Santas em função da nomenclatura dos 3 municípios, Santa Leopoldina, Santa Maria de Etibá e Santa Teresa. Santa Leopoldina. Não é santa. Leopoldina é o nome da princesinha Leopoldina, a filha mais nova de Dom Pedro II. Pela presença da Igreja Católica na época do reinado, essa relação Estado e Igreja era bem mais forte do que a partir da República. Então Santa Leopoldina acabou sendo uma mistura de uma santa que não existe com o nome da Leopoldina, princesinha, filha mais nova de Dom Pedro II. Tá. Santa Leopoldina que não é santa. Essa cidade aqui começa quando? A partir de 1857, quando foi criada a colônia Santa Maria, inicialmente, para receber a imigração europeia e, nesse ano de 1857, recebeu 160 colonos suíços como... Suíços, mas daí é um marco de referência para iniciar essa comunidade. Exatamente. Esse local, que inicialmente se chamava Porto do Cachoeiro, exatamente porque você conseguia vir desde o Porto de Vitória em canoas e pequenas embarcações exatamente até aqui, que é onde o rio deixa de ser navegável. Então acabou se transformando em um empório comercial. Então foi se criando casas comerciais ao longo do rio aqui e se transformou na cidade de Santa Leopoldina hoje. Quando as estradas foram abertas e começaram a ligar Santa Teresa a Santa Leopoldina e Santa Leopoldina a Vitória, o transporte fluvial de canoas ele perdeu essa importância. Então acabou a cidade decaindo em relação a isso. Dom Pedro esteve aqui também? Esteve aqui em 1860 e foi exatamente a partir dessa visita de Dom Pedro II que a cidade, a então colônia, teve um impulso, porque houve bastante doação, ele trouxe dinheiro para ajudar os colonos e trouxe dinheiro também para as obras das igrejas, não só católica quanto a luterana também. Vamos também conhecer um pouco do mundo religioso da cidade de Santa Leopoldina. Não é diferente, onde tem uma vila, uma comunidade, sempre tem ali uma comunidade religiosa. E nós temos a igreja centenária, a igreja matriz na sede. Aqui nós vamos começar também a entender um pouco do mundo religioso da igreja nessas 3 santas. E aqui no nosso modo especial, em Santa Leopoldina, nós temos a igreja matriz, igreja centenária. Há alguns registros de que a base dessa igreja, a escolha dessa colina,
Começou em 1886. Alguns católicos que ainda tinham escravos pegaram seus escravos e fizeram com que eles carregassem pedras daquela parte encachoeirada, subindo Do esse rio, morro, do rio do Rio aqui. Santa Maria, para fazer a base aqui. Porque logo em 1888 veio a abolição da escravatura e os escravos se negaram a carregar pedras até aqui o alto da colina. Somente em 1901, através do padre Leopoldo Fade, reiniciaram a efetiva construção dessa igreja, que já em 1902 ela já estava praticamente pronta. 13 anos quase parado, né? Exatamente. A primeira missa efetiva aconteceu no Natal de 1903, celebrada já por um outro padre chamado Paulo Gruber. E uma grande festa que houve aqui, que foi a grande quermesse, que realmente arrecadou recursos suficientes para até o término dessa igreja, aconteceu em 1905, que foi quando o comerciante Coronel José Reisen doou aquele altar principal lá, o altar-mor, né? E também nesse ano de 1905, inaugurou-se o sino da igreja. Quem financiou foi um outro coronel, Coronel Franz Rúdio. Os outros comerciantes, os outros políticos acabaram dando mais dinheiro ainda, porque Pra poder fazer nome, né? não ficaram com inveja do coronel Franz Rúdio, que deu o sino. Se vocês estão com inveja também, sabe? Um doou mais na igreja, pode fazer sua doação também na igreja, a gente vai aceitar, a gente vai colocar o seu nomezinho ali tranquilamente. As nossas igrejas ainda continuam precisando das suas obras, seja aqui ou em qualquer lugar. Toda vez que você entrar na igreja católica a primeira vez, você vai fazer 3 pedidos. Dizem que nesses 3 pedidos tem mais força de ser atendidos. Que bom, que bom. E eu peço pelo povo aqui de Santa Leopoldina, pelo padre, pelos padres da missão aqui, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais. E um terceiro pedido, saúde para todos. Que belíssimo, por sinal, esse fundo aqui do altar. Você pode ainda hoje ver uma inscrição à mão com a data 1905. A pedra d'ara, todo altar de igreja, quando consagrado, tinha que ter essa pedra. Aqui no centro, para ver aqui, tem uma relíquia de um santo, que nós não sabemos de qual é. Todas as igrejas antigas tinham isso. Hoje nós não fazemos mais isso. Os altares são consagrados e aqui está o reconhecimento para mostrar que, de fato, este altar é um altar diferenciado. O pelicano é um dos símbolos do cristianismo, porque diz a história que o pelicano, na falta de comida, a mãe, ela pica o seu próprio corpo e dá de comida para os seus filhotes. Esta é a imagem da Eucaristia de Jesus Cristo, que dá o seu próprio corpo para nos alimentar. Tá vendo? Nós temos aqui o altar principal e como nas igrejas antigas não havia, antes da reforma litúrgica, não havia a concelebração, 2 padres juntos. Por isso, as igrejas antigas têm 2 altares ou mais altares. Então, um padre celebrava aqui, o outro padre celebrava lá, porque os 2 não podiam celebrar simultaneamente. Ele foi doado também pelo coronel José Reis, só que em um outro momento da vida dele, em 1923, que está relacionado a uma tragédia familiar. O coronel Reiser, ele era avô da menina Maria Gilda, que é sobre o túmulo da Maria Gilda, que morreu em 19 de janeiro de 1923. Esse túmulo até hoje tem uma água misteriosa ali dentro que fica constantemente acumulada ali. E pelo fato da menina ter morrido afogada numa bacia, a fé popular, a fé das pessoas aqui da região, nos leva a acreditar que aquilo ali seja um milagre em relação à morte trágica da menina por afogamento. E por esse afogamento, por essa morte trágica da menina Maria Gilda, o avô doou exatamente em 1923 esse altar lateral, que infelizmente não é o original. E ainda no mundo católico, de várias comunidades que temos pelo interior, em relação à matriz, nós temos a igrejinha, o vilarejo de Tirol. É uma igreja de tirar o fôlego, no meio da mata, reservado a 16 quilômetros da sede. 40 minutos de carro. Vale a pena percorrer, respirar o ar da natureza e conhecer essa beleza de arquitetura. São Nicolau, o senhor vive aqui há quantos anos? Eu fui batizado aqui, crismado e consagrado. Tudo num dia só, com 31 dias. Os meus padrinhos eu conheci até lá pelos 22 anos e sempre morei aqui na região do Tirol.
a matriz da paróquia era aqui. A matriz Por isso da a paróquia chama Divino Espírito Santo. É, o padroeiro Divino Espírito Santo. Essa atual igreja aqui, ela deve ter uns 121 anos. Antes disso, teve uma igreja menor, padroeiro era Nossa Senhora. Antes, era a congregação dos franciscanos. Com a vinda dos missionários dos Verbo Divino. Verbo Divino, aí os franciscanos entregaram para o Verbo Divino. Que está até hoje. Que está até hoje. Os primeiros padres, Francisco Tolinge, Francisco Toro, que aqui chegaram. E ao longo desses anos eles estão nessa região. Mas aqui na igreja tem os restos mortais de um franciscano. Sim, o último padre que trabalhou foi o padre Adriano. Aí por motivo de muita mata, muita doença na época. O padre foi para Vitória e acabou falecendo em Vitória. Ano depois, ele foi transladado para cá. E olha, é uma beleza essa igreja. Uma riqueza em termos de arte sacra, então. Olha as vias sacras, gente. Olha os detalhes da via sacra. Olha esses altares. Alguns de fora, né? Com doação de fora. Acho que sim. Todos com doação de fora. Olha o púlpito aqui. Antigamente, por não ter microfone, né? Então... Subia ali para fazer a homilia. Chegou também a devoção a São Sebastião. Inclusive, teria 2 festas quase do padroeiro. Divino Espírito Santo uma e de São Sebastião outra. Poucos se encontram nas igrejas confessionário. Ali nós que bonito esse confessionário aqui. Fomos atendidos muitas vezes em confissão. Gente, eu queria ter um confessionário desse na minha paróquia. Esse é o simbólico, né? Não, ainda não, não confessou não, tá, filho? É público, não posso perdoar aqui não. Eu estou impressionado, essas vias sacras são belíssimas. A arte sacra daqui, São Nicolau, com a reforma litúrgica, eles tiraram tudo. Muitos foram quebrados. As pessoas não entravam nessa parte, né? Elas chegavam até aqui para comungar. E o padre passava ali a Eucaristia, a comunhão, e depois você voltava para o seu lugar. São relíquias. Olha, gente, olha que riqueza. São relíquias de santos. E se tiver alguma coisa escrita em alemão. Olha que imagem maravilhosa. Que linda arte. Ainda no mundo religioso, a presença religiosa nessa região, não somente os católicos, temos os luteranos. No vilarejo de Luxemburgo, uma bela igreja, a primeira da região, e depois abrirá-se para outras missões em Santa Maria de Itibá e em outros lugares mais. Nós estamos aqui no templo da comunidade luterana de Luxemburgo, município de Santa Leopoldina. Este bonito templo que completa este ano 152 anos de existência. Em 1853 foi a chegada dos primeiros imigrantes luteranos aqui nesta colônia de Luxemburgo. Dentre as suas coisas, o que eles trouxeram e o sustentaram em sua vida foi a Bíblia, o Inário e o Catecismo. Esta bonita igreja onde nós estamos foi construída entre 1868 e 1869. No dia 12 de março de 1868 foi lançada a pedra fundamental, sendo que no dia 18 de setembro de 1869 este templo foi dedicado ao serviço cristão. O púlpito, por cima do altar, nos lembra que a palavra de Deus é o fundamento e a origem da comunidade de fé, da comunidade cristã. Estas paredes largas que vocês viram aí nas imagens foram feitas com barro e pedra misturada, tudo em trabalho de mutirão. Aqui nesta comunidade, a Igreja Luterana se reúne em cultos e celebra a sua fé e a sua gratidão no Deus da vida. Sinta-se convidado a conhecer uma das mais bonitas igrejas históricas da Igreja Luterana no estado do Espírito Santo. Um monumento importante na cidade, nós temos aqui o monumento ao imigrante. Percebe-se que ele tem uma forma curvada, mostrando como se fossem braços abertos, acolhendo aquele que vem de fora. No centro nós temos um crucifixo, um crucificado, que você pode também, como fotografia, aparecer ali, um fotógrafo embaixo, você fica realmente direto, ligado à cruz de Cristo. E na
parte de baixo, um lugar que muitas vezes foi capela mortuária para celebrar os defuntos e aqueles que passaram por essa terra. Para quem gosta de turismo de aventura, Santa Leopoldina é o que há. Cachoeira, Cachoeira Véu de Noiva e Cachoeira de Mochafongo. As duas que nós destacamos aqui, que vale a pena andar um pouquinho, se bem que a Mochafongo está no centro da cidade praticamente, mas vale a pena conhecer, passar um dia com a família e dar aquele mergulho e sentir as águas caindo em você. É espetacular. A 9 quilômetros da cidade, do centro da cidade, nós temos aqui a Cachoeira Véu de Noiva. A cidade fica a 30 metros de altura, não é isso? E aqui nós chegamos a quantos metros? Quase 600 metros. Quase 600 metros, né? Aqui se pratica rapel e outras atividades mais. Uma coisa interessante, para quem vem de Santa Teresa, são 14 quilômetros de Santa Teresa até aqui. E de Leopoldina, 9 quilômetros. Então faz meio do caminho. Por isso as três santas realmente estão ligadas uma à outra aí. Caraca! Impressionante! De fato parece realmente uma véu de noiva. Por estar nesse período, nós estamos aqui agora em setembro, tem menos água. No verão costuma estar muito mais caudalosa a cachoeira. O contato com a natureza é revigorante, da nossa alma, nosso espírito nos ajuda a rezar, é sempre grande. Primeira vez que eu vim aqui, você dá um pouco de medo, não sabe onde está pisando. Essa parte aqui até que não é funda não, dá para você ir pisando tranquilamente. Eu queria chegar do outro lado, fui por fora. Um pouco meio receoso, um pouco com medo, mas você vai tateando, água um pouco fria, mas depois que você entra, já era. E debaixo da cachoeira, aquela pressão caindo no seu corpo, isso não tem massagem que pague esse prazer, esse momento de estar aqui. Isso me ajuda até como padre a rezar melhor, a ser melhor, isso me dá mais ânimo, revigora nossas forças. Então, perde a oportunidade, não, está pertinho aqui da Grande Vitória, está perto de Santa Teresa, pertinho de Santa Leopoldina, venha. Olha, tem mais cachoeira ainda, tá? Mais uma cachoeira. Aqui, na verdade, Santa Leopoldina é a terra das cachoeiras. Não pude deixar a oportunidade de aqui estar. Essa daqui é mais próxima da cidade, 1,5 km, ao contrário da outra, que são 9 km, né? Que é a mais frequentada durante o final de semana e outras estações, o pessoal vem com força para cá. Então, faz parte da cultura, temos que nos enculturar. Vou ter que tomar um banho de cachoeira. Valeu? Vamos lá? Essa aqui então é a cachoeira Ecoparque Mochafongo, né? 25 metros de queda. E sabe uma coisa? Eu tô doido para poder sair daqui e entrar logo. A cachoeira aqui é tranquila. 1,40 m mais aqui. Um pouco de pedra, mas depois você tem areia. E debaixo da água, da queda d'água, dá para ficar em pé tranquilamente. Essa parte aqui que é aberta ao público. Mais acima tem mais 2 quedas. Essa é fechada ao público. E aí você pode ver nas nossas imagens aí de drone, belíssimo. Olha, vale a pena vir aqui e passar o dia, viu? Vem comigo aqui que eu vou ser seu guia. Não sei se você sabe, mas em Santa Leopoldina havia um porto. Sim, o rio era navegável. Da Baía de Vitória subia-se de barco até Santa Leopoldina e de lá migrava-se para outra região. Vamos conhecer. Isso aqui era um porto fluvial que fazia ligação direta com o porto de Vitória, porque o rio Santa Maria da Vitória era navegável até esse ponto. E aquela espécie de bica ou escorredor, alguma coisa desse tipo,
era onde as sacas de café eram deslizadas desde o armazém que existia no nível da rua até dentro das canoas. Esse é o motivo do desenvolvimento do Porto do Cachoeiro. Era uma espécie de empório comercial aqui. Até é lúdico imaginar risco de elevação repentina deste rio. Muito fraquinho, pequeno, mas a última enchente de 2013, a água subiu até o telhado da casa. Então, quem sabe, né, qualquer dia, se você chegar aqui, a sirene está tocando, sai correndo, meu filho, sai correndo. Muito interessante essa parte de Santa Leopoldina que a gente está nesse momento. Isso aqui era uma ligação entre o porto, onde se escoava a produção de café, das propriedades que plantavam café nessa região alta, na direção da cidade de Santa Teresa. Então a produção de café ela era transportada através de tropas de mula até o porto de Santa Leopoldina para daqui embarcar através do transporte fluvial até o porto de Vitória para exportação. Então, anualmente, no dia 2 de maio, há um evento chamado Caminho do Imigrante. O título da cidade aqui, como é que é? Filha do Sol e das Águas. Por quê? Citado na famosa obra Canaã, do escritor Graça Aranha, que aqui morou, foi juiz aqui na cidade do Porto do Cachoeiro, à época, né, durante um ano, mais ou menos. E foi responsável pela condução de um processo de um infanticídio, ou seja, uma menina, uma jovem, que foi acusada de ter matado o seu filho na hora do parto. Isso se transformou uma obra cinematográfica aqui, filmada em 1970, chamada O Vale do Canaã, cuja personagem era feita pela atriz global Elisângela. Além de vários prédios tombados como patrimônio histórico, nós temos um importante prédio, o Museu do Colono. Sem esquecer a escadaria que leva o nome de um grande artista brasileiro. Aqui na cidade nós temos o Museu do Colono, que é esse espaço aqui. Ele retrata também na parte de cima uma casa da época, um pouco da época dos colonos. E aqui nós temos também alguns objetos mais antigos que foram usados pelos tropeiros e outros mais que vale a pena poder conhecer. Vida de padre é assim, ó. Não tem Dona Maria não, tá vendo aqui? Mas vale a pena tirar aqui, ó, fazer essa fotinha. Minha esposa é a igreja, fazer o quê, né? Essa é a escada de acesso à parte alta, primeiro andar, que é a parte residencial desses imóveis. Mas eles moravam aqui em cima mesmo, exatamente. Né? A parte de baixo, não. Tradicionalmente, o comércio ele funcionava no nível da rua e as famílias residiam no primeiro andar. O que tem aqui, praticamente tudo é da família Husmeister. Aqui nós temos a acessibilidade, que dava a parte de baixo foi feito, né, para que vocês possam ver quem tem dificuldade de locomoção. Esse objeto é uma banheira daquela época. Nós temos também uma máquina de tocar música, chama de realejo. Ah, o famoso realejo. Você pode tocar a partir desta manivela. Havia alguns bailes nessas famílias e eles traziam um escravo para ficar a noite inteira manivelando, rodando isso aqui para as pessoas dançarem nos salões de madeira maciça e com esse interessante balançar aqui, ó, para que a criança pegasse no sono com mais facilidade. Uma coisa interessante nas casas antigas, o respeito religioso, né? Nós temos aí os sinais, as cruzes também aqui, olha, os anjos, né? Na própria cabeceira. Mas você vê que o ar religioso, a presença religiosa é muito forte, né? Pena que nossas casas hoje está faltando um pouco. E na sua casa, como é que tá? Não somente nos quartos, né? Na casa, o espaço de uma capelinha para poder fazer suas orações. Os santos, aqui um pequeno oratório. E um detalhe, quando as crianças morriam, né, pequenas, a tradição de guardar um pouco do cabelo da criança, como fosse uma relíquia. Essa aqui, no caso, Franz Eugênio Husmeister, viveu um pouco
menos de 2 anos. Saber que muitas orações aqui foram feitas, muitas lágrimas foram derramadas, realmente é tocar na história, né? Pessoas passaram por aqui, viveram suas vidas, né? Hoje estamos contando, não sabemos os detalhes, mas são histórias. Nós vimos aqui, ó, na hora do restauro, descobriu-se um pouco das camadas de tintas da época, que infelizmente não está em todos os lugares, né? Mas percebe qual os detalhes que nós tínhamos desta casa, que é um sinal muito bem feito, né? Hoje nós temos nossos papéis de parede, assim por diante. Aqui nós temos aqui a pintura, a arte nas paredes. Olha que espetáculo! Nós temos aqui uma antiga vitrola, belíssima. Mas o que eu estou mais emocionado, cara, é demais. Olha a música que tem aqui. Em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Vale a pena. Quero ter essa aqui em casa. Essa escadaria é dedicada a um ilustre morador, na verdade, que nasceu nessa cidade, Jair Amorim. Quem foi Jair de Amorim? Jair Amorim, com muita honra para nós leopoldinenses, foi um grande compositor da música popular brasileira que emplacou um sucesso conhecido, muito conhecido na música, que é Conceição, o maior sucesso da carreira do cantor Calbi Peixoto. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Está eternizado aqui o nome homenageado nessa escadaria, E Jair tem mais, Amorim. e tem mais. Outro autor também? Sim, Altemar Dutra também gravou várias músicas do Jair Amorim e seu parceiro Evaldo Gouveia. Brigas, Sentimental, Alguém me diz, Sentimental eu sou. alguém me disse que tu Sério? andas novamente. Gente, eu lembro com essas músicas Essa todas. música, Jair Amorim e Evaldo Gouveia, grande dupla de compositores. Jair Amorim, sou seu fã, não sabia não, mas eu sou seu fã. Eu cresci ouvindo as suas músicas, viu? Pai, ó, você me ensinou a ouvir essas canções. Na parte gastronômica, Santa Leopoldina, nós destacamos o gengibre, que é o maior produtor do Brasil, e o biscoito Fafacufa, vale a pena conhecer. Na cidade, não temos ainda muitas opções, na verdade, muito poucas. Temos o restaurante italiano, que é renomado em termos de Brasil, mas também você pode dar um pulo em Santa Teresa, dar um pulo em Santa Maria de Jetibá, e ali você uma complementa a outra. Por isso, são 3 santas. Santa Leopoldina, não sei para você, para mim foi uma descoberta. Vale a pena poder conhecer. E obrigado à acolhida de todos, à Secretaria de Turismo local, a todas as lideranças políticas da região, também como a Secretaria Estadual de Turismo. Muito obrigado. Olha, vou voltar para poder tomar mais banho nessa cachoeira. E ó, semana que vem continuamos nosso caminho pelas 3 santas. É a vez de Santa Maria de Jetibá. Você não vai perder, está imperdível. Te espero. Até semana que vem.